Quiz Conhecimentos Gerais. Hoje você terá uma ideia do que cai no Enem. No quiz de hoje, somente os megas inteligentes ficarão até o final. Quero ver se você é um. Bora começar? Na série La Casa de Papel, qual máscara é usada pelos assaltantes? A. Salvador Dalí. B. Pablo Picasso. C. Van Gogh. D. Leonardo da Vinci. A. Salvador Dalí. Salvador Dalí, considerado o mestre do movimento surrealista de vanguarda, foi um pintor espanhol considerado excêntrico por muitos, não só por suas obras estranhas, mas também por sua própria vida pessoal. Suas obras surreais e subjetivas contêm hologramas, ilusões de ótica e truques de perspectiva. Salvador Dalí criou pinturas bem diferentes e inovadoras na época. Ele é um dos maiores nomes da história da arte do século XX. 2. Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao A. Gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas. B. Exploração indiscriminada de outros planetas. C. Circulação digital excessiva de autorretratos. D. Vulgarização das descobertas espaciais. C. Circulação digital excessiva de autorretratos. 3. Quanto ao anúncio abaixo, é correto afirmar: A. O propósito deste anúncio publicitário é convencer a compra de Doril. B. O principal recurso utilizado para tentar mostrar a eficácia do produto anunciado é desfocar a palavra dor da frase tomou Doril, a dor sumiu. C. O nome Doril contém uma brincadeira com as palavras dor e sumiu, um dos recursos que promoveu o sucesso do produto. D. Todas as alternativas estão corretas. D. Todas as alternativas estão corretas. 4. A topografia predominante no Planalto Central é a de uma região horizontal, chata, que me fez recordar muito do Planalto Central da África do Sul. O mesmo horizonte circular, a mesma vegetação baixa e rala que permite à vista varrer extensões infinitas. Quais formações vegetais pertencem às paisagens apresentadas? A. Os cerrados e as savanas. B. As caatingas e os maquis. C. As restingas e os chaparrais. D. As coníferas e as estepes. A. Os cerrados e as savanas. 5. Em um torneio interclasses de um colégio visando estimular o aumento do número de gols nos jogos de futebol, a comissão organizadora estabeleceu a seguinte forma de contagem de pontos para cada partida: uma vitória vale 3 pontos, um empate com gols vale 2 pontos, um empate sem gols vale 1 ponto e uma derrota vale 0 ponto. Após 12 jogos, um dos times obteve como resultado 5 vitórias e 7 empates, dos quais 3 sem gols. De acordo com esses dados, qual foi o número total de pontos obtidos pelo time citado? A. 26. B. 22. C. 29. D. 25. A. 26. 6. Sabe-se que a posição em que o Sol nasce ou se põe no horizonte muda de acordo com a estação do ano. Olhando-se em direção ao poente, por exemplo, para um observador no hemisfério sul, o Sol se põe mais à direita no inverno do que no verão. O fenômeno descrito deve-se à combinação de dois fatores: a inclinação do eixo de rotação terrestre e a precessão do periélio terrestre. B. Translação da Terra em torno do Sol. C. Nutação do eixo de rotação da Terra. D. Precessão do eixo de rotação da Terra. B. Translação da Terra em torno do Sol. 7. A tirinha faz referência a uma propriedade de uma grandeza física, em que a função do jornal utilizado pelo homem é a de A. Absorver a umidade que dissipa calor. B. Impedir que o frio do ambiente penetre. C. Restringir a perda de calor para o ambiente. D. Manter o calor do homem concentrado.
B. Impedir que o frio do ambiente penetre. E aí, continua no quiz ainda? Coloca nos comentários hashtag firme e forte ou hashtag desisto. Deixe seu like e já se inscreve no canal para participar de mais quiz. 8. O hábito de comer um prato de folhas todo dia faz proezas para o corpo. Uma das formas de variar o sabor das saladas é experimentar diferentes molhos. Um molho de iogurte com mostarda contém 2 colheres de sopa de iogurte desnatado, 1 colher de sopa de mostarda, 4 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de azeite. Considerando que 1 colher de sopa equivale a aproximadamente 15 ml. Qual é o número máximo de doses desse molho que se faz utilizando 1,5 litros de azeite e mantendo a proporcionalidade das quantidades dos demais ingredientes? A. 5. B. 20. C. 50. D. 500. C. 50. 9. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é A. Difração. B. Refração. C. Polarização. D. Ressonância. D. Ressonância. 10. O folclore é o retrato da cultura de um povo. A dança popular e folclórica é uma forma de representar a cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, trabalho e significados. Dançar a cultura de outras regiões é conhecê-la, é de alguma forma se apropriar dela, é enriquecer a própria cultura. As manifestações folclóricas perpetuam uma tradição cultural, é obra de um povo que a cria, recria e a perpétua. Sob essa abordagem deixa-se de identificar como dança folclórica brasileira. A. O Bomba Meu Boi, que é uma dança teatral onde personagens contam uma história envolvendo crítica social, morte e ressurreição. B. A quadrilha das festas juninas, que associam festejos religiosos a celebrações de origens pagãs envolvendo as colheitas e a fogueira. C. O Congado, que é uma representação de um reinado africano onde se homenageia santos através de música, cantos e dança. D. O balé, em que se utilizam músicos, bailarinos e vários outros profissionais para contar uma história em forma de espetáculo. D. O balé, em que se utilizam músicos, bailarinos e vários outros profissionais para contar uma história em forma de espetáculo. 11. Quanto é 423 vezes 9? A. 3.807. B. 3.808. C. 3.815. D. 3.907. A. 3.807. 12. Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chaves de roda. A1. Em função de o momento da força ser menor. B1. Em função da ação de um binário de forças. C2. Em função de o braço da força aplicada ser maior. D3. Em função de o braço da força aplicada poder variar. B1. Em função da ação de um binário de forças. 13. A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra nela inserida. A. Ampliação da jornada diária. B. Melhoria da qualidade do trabalho. C. Instabilidade nos cargos ocupados. D. Desconhecimento das etapas produtivas. D. Desconhecimento das etapas produtivas.
14. Em um aplicativo de fazenda virtual, o usuário precisa de 1000 pontos para atingir o nível 1. Acumulando mais 1.200 pontos, atinge o nível 2. Acumulando mais 1.400 pontos, atinge o nível 3 e assim por diante, sempre com esse padrão. Um usuário que está no nível 15 de experiência acumulou A. 3.800 pontos. B. 15.200 pontos. C. 35.000 pontos. D. 36.000 pontos. D. 36.000 pontos. 15. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? A. Pão. B. Vinho. C. Iogurte. D. Vinagre. C. Iogurte. 16. No início de janeiro de um determinado ano, uma família decidiu economizar para as férias de julho daquele ano, guardando uma quantia por mês. Eles decidiram que em janeiro guardariam R$300 e a partir de fevereiro guardariam, a cada mês, 20% a mais do que no mês anterior. Qual foi o total economizado, em real, no primeiro semestre do ano, abandonando por arredondamento possíveis casas decimais nesse resultado? A. 1.800,00. B. 2.100,00. C. 2.160,00. D. 2.978,00. D. 2.978,00. 17. O tema do trabalho feminino vem sendo abordado pelos estudos históricos mais recentes. Algumas são importantes para essa abordagem, tal como o poema apresentado, que alude a inserção das mulheres em atividades tradicionalmente masculinas. B. Ambição das mulheres em ocupar lugar preponderante na sociedade. C. Possibilidade de mobilidade social das mulheres na indústria têxtil medieval. D. Exploração das mulheres nas manufaturas têxteis no mundo urbano medieval. D. Exploração das mulheres nas manufaturas têxteis no mundo urbano medieval. 18. Quanto à tirinha abaixo, é correto afirmar: A intenção da tirinha é mostrar como é fácil convencer as crianças. B. A tirinha critica as pessoas que mudam de opinião após serem subornadas. C. A intenção da tirinha é refletir sobre a alimentação saudável. D. A tirinha desperta o leitor para o grande desafio dos pais na alimentação dos filhos. B. A tirinha critica as pessoas que mudam de opinião após serem subornadas. 19. João tem uma loja onde fabrica e vende moedas de chocolate com diâmetro de 4 centímetros e preço de R$1,50 a unidade. Pedro vai a essa loja e, após comer várias moedas de chocolate, sugere ao João que ele faça moedas com 8 centímetros de diâmetro e mesma espessura e cobre R$3 a unidade. Considerando que o preço da moeda depende apenas da quantidade de chocolate, João A. Rejeita a proposta de Pedro, pois o preço correto seria R$6. B. Rejeita a proposta de Pedro, pois o preço correto seria R$12. C. Aceita a proposta de Pedro, pois, se dobra o diâmetro, o preço também deve dobrar. D. Rejeita a proposta de Pedro, pois o preço correto seria R$4,50. A. Rejeita a proposta de Pedro, pois o preço correto seria R$6. 20. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria.
O dono da padaria decidiu que, na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi: A. Domingo. B. Segunda-feira. C. Terça-feira. D. Sábado. C. Terça-feira. 21. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. Este cartaz tem qual finalidade? A. Alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos. B. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. C. Instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de agressão. D. Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. B. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. 22. A partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo, apresentados na figura, são adaptações benéficas à saúde de um indivíduo. A diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da oxigenação do sangue. B. Diminuição da oxigenação do sangue e aumento da frequência cardíaca em repouso. C. Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da gordura corporal. D. Diminuição da gordura corporal e aumento da frequência cardíaca em repouso. A. Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da oxigenação do sangue. 23. O desenho retrata a fazenda de São Joaquim da Grama com a Casa Grande, a senzala e outros edifícios representativos de uma estrutura arquitetônica característica do período escravocrata no Brasil. Esta organização do espaço representa uma A. Estratégia econômica e espacial para manter os escravos próximos do plantio. B. Tática preventiva para evitar roubos e agressões por escravos fugidos. C. Forma de organização social que fomentou o patriarcalismo e a miscigenação. D. Maneira de evitar o contato direto entre os escravos e seus senhores. C. Forma de organização social que fomentou o patriarcalismo e a miscigenação. Esse quiz foi difícil, hein? Coloque nos comentários #inteligência pura ou #fugir da escola. Se inscreva no canal e deixe seu like. Te vejo no próximo quiz.